Sabe quando estamos viajando de carro, tipo indo pra praia, em algum momento, descemos uma serra. Ou então, pegamos o avião. Já reparou que nesses momentos os ouvidos entopem, dá aquela sensação de preenchimento na orelha que, muitas vezes, até dói. Se você quiser saber por que o ouvido entope na serra ou no avião, fica comigo até o final, que eu vou responder essa e outras perguntas nesse vídeo. Fala galerinha! Tudo certo? Para quem ainda não conhece, sejam bem-vindos ao canal Meditudo, onde medimos tudo sobre a medicina. E se você for novo, já manda aquele like maroto e se inscreve. Já que toda semana tem conteúdo novo para você, e você não vai querer ficar de fora das novidades, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje eu decidi explicar por que o ouvido entope na serra, quando viajamos de carro ou no próprio avião. Além disso, trouxe mais 4 curiosidades sobre o nariz e a orelha e olha. Duvido que você saiba de todas as curiosidades da lista, por isso, fica esperto. E assista o vídeo até o final que ele está hiper, mega, super legal. Por que os ouvidos entopem quando descemos a serra? Cara, quando o ouvido entope, tem horas, que até chega a doer e fica enchendo o saco, não é mesmo? Mas, olha como é louco. A gente desce a serra, o ouvido entope, porém dentro de um tempinho, tipo uma hora, o desconforto some sozinho. E aí, isso não te deixa curioso? Por isso, a primeira coisa que é importante saber para compreender esse fenômeno é que lá no fundo do nosso nariz, na região chamada de nasofaringe, possuímos um ósseo que mantém uma abertura para a tuba auditiva. Como assim? Nada mais é do que um buraquinho no fundo do nariz que se comunica, através de uma cano que é a tuba auditiva, com a orelha média, aquela parte posterior ao tímpano, que o pessoal fala que tem os ossos da audição, o martelo, a bigorna e o estribo. Basicamente, o nosso corpo possui uma conexão direta entre o nariz e o ouvido. E para que serve essa conexão? Fisiologicamente, toda vez que deglutimos, um músculo denominado distensor do véu palatino abre o ósseo da tuba auditiva e permite que o ar do fundo do nariz entre por essa abertura e vá parar lá na orelha. E isso é muito importante, pois já ouviu falar do tímpano, aquela membrana do ouvido que o pessoal às vezes fura com o cotonete. Então, já que ele é móvel, tipo a película de um tambor, é preciso que as pressões externas e internas da orelha entrem em equilíbrio, impedindo que o tímpano colabe e haja uma alteração da audição. Simplificando o raciocínio, o ar que aspiramos precisa entrar na orelha, pela tuba auditiva, para manter o seu bom funcionamento. E daí vem a explicação para a nossa pergunta inicial de como a orelha tampa ao descermos uma serra. Como o pessoal do ensino médio já está careca de saber, a mudarmos a altitude, já que a coluna de ar fica maior ao descermos para o nível do mar, e menor ao subirmos, sucede uma diferença de pressão atmosférica, da força que o ar aplica sobre nós. Como a alteração da pressão ocorre bruscamente ao descermos a serra, o mecanismo fisiológico de entrada de ar pela tuba auditiva não consegue acompanhar a alteração rápida, e, portanto, o tímpano colaba, o que para nós é traduzido como uma sensação de ouvido entupido. Com o tempo, conforme vamos respirando, o ar entra pela tuba auditiva e atinge a orelha média, equalizando a pressão interna com a atmosférica, o que desentope o ouvido. E é exatamente por isso que o ouvido desentope sozinho. Mas, para você que se incomoda demais, é possível acelerar esse processo de equilibrar a pressão. Uma maneira bem simples de fazê-lo é mascar chicletes, pois o ato de deglutir leva à extensão do músculo do véu palatino, permitindo a entrada de ar no ósseo da tuba auditiva. Outra forma de agilizarmos isso é aplicar a manobra de Valsalva, que consiste em tapar o nariz e a boca e expirar, isto é, soltar o ar com força, pois assim, a única saída que ele teria seria pelo ósseo da orelha média, ajudando a equalizar a pressão. Já ouviu falar das amígdalas e da adenoide? Mano, esse tópico aqui é bem interessante para quem tem contato com criança pequena, porque, veja bem, todo mundo tem um priminho ou conhecido que dá trabalho na hora de respirar, tipo, que tem dificuldade para puxar o ar, respira pela boca, às vezes, até ronca durante a noite. E esses sintomas, classicamente, envolvem a obstrução parcial das vias aéreas, ou seja, tem um objeto que dificulta a passagem do ar pelo trajeto do nariz e da garganta. E, esses objetos, podem ser as amígdalas e a adenoide, que nada mais são do que massas, não vou falar de carne, porque são constituídas, na verdade, de tecido linfóide, que crescem muito e obstruem a passagem do ar. As amígdalas ficam na região do fundo da língua, na garganta. Já a adenoide, fica na nasofaringe, atrás do nariz e acima das amígdalas. E por que essas estruturas crescem? Basicamente, porque a criança teve uma infecção, ou seja, entrou em contato com algum patógeno ou micro-organismo.
Fisiologicamente, essas massas crescem, já que o tecido linfóide é de proteção do corpo, e, em muitas pessoas, não obstruem a passagem do ar, mas quando o fazem, é preciso até fazer uma cirurgia de retirada ou das amígdalas ou da adenoide, embora possam ser tiradas juntas também. Sendo que esses casos são mais comuns na infância, pois o sistema imune da criança não se desenvolveu e, agora você sabe, que é por isso que seu priminho tirou as amígdalas e a adenoide ainda novo. Por que escorre o nariz quando choramos? Cara, isso daqui é comum demais. Acontece com todo mundo. Quem nunca foi chorar e percebeu, depois de um tempo, que o nariz começou a escorrer? E olha só, muitas vezes nem estamos gripados. Então, o que explica essa ocorrência? Bem, esse fenômeno de escorrer o nariz ao chorarmos, primeiro é bom salientar que ele é totalmente fisiológico, normal. Afinal, o que acontece? As lágrimas, produzidas por nossas glândulas lacrimais, dificilmente conseguem ser drenadas pelo próprio olho. Como assim? Já reparou que a lágrima é produzida de forma contínua, isto é, ela serve para lubrificar nossos olhos e por isso, inconscientemente, piscamos para espalhar esse lubrificante natural. Mas, por que não choramos toda hora? É porque, no cantinho do olho, há uma abertura para o canal nasolacrimal, que conduz a lágrima até o nariz. Assim, o excesso de água é drenado por esse tubo e eliminado inconscientemente sem que nem percebamos. A grande questão é que quando estamos muito emocionados, há um excesso de liberação de lágrimas, isto é o choro, de forma que a drenagem precisa ser feita pelo canal nasolacrimal. Assim, aquele líquido que sai do nariz nada mais é do que um excesso de lágrimas. Por isso que ele é tão hialino, porque, praticamente, é composto de água. Você sabia que o nariz pode ser usado para acessar o cérebro? Já ouviu aquele papo de que os egípcios antigos, quando mumificavam os corpos e retiravam as vísceras para colocar em jarros, tinham o hábito de remover o cérebro pelo nariz? Bom, não querendo confirmar ou não essa hipótese histórica, hoje em dia, muitos acessos cirúrgicos com o objetivo de acessar o cérebro são feitos, na verdade, pelo nariz. Por exemplo, tumores da hipófise, que é a parte do cérebro que regula a liberação de diversos hormônios, é mestra, digamos assim, são acessados pelo nariz, onde o otorrinolaringologista abre alguns ossos do teto da cavidade nasal para atingir o encéfalo. Dentre tais ossos, destacam-se a cela turca, superior ao seio esfenoide, que é aberto pelo cirurgião. E por que é legal saber disso? Bem, assim, percebemos como que é grande a relação entre nariz e cérebro, em questão da própria proximidade mesmo. Por isso, da próxima vez que você for entrar em uma briga e desferir um soco no nariz de alguém, agora você sabe que dependendo da intensidade e do ângulo da colisão, é possível ferir o cérebro da pessoa. Então, consciência, violência não é a resposta. Por que a voz dos meninos é mais grave e das meninas mais aguda? Já se perguntou por que a voz dos meninos, principalmente, após a puberdade, torna-se mais grave do que a das meninas, isto é, fica mais masculina, forte? Bem, e se eu te contar que isso tem um motivo e que ele envolve mais do que conhecimentos médicos? Vamos devagar. Já reparou, talvez quando você estava em uma aula do cursinho, ou se você gosta bastante de música também, já reparou que os instrumentos de corda quanto mais longos, tipo violoncelo, possuem um som mais grave, enquanto que os instrumentos com cordas mais curtas, como o violino, possuem sons mais agudos. Esse fenômeno envolve equações físicas detalhadas sobre a ondulatória, mas, caso alguém queira testar esse fenômeno, e não tiver acesso aos instrumentos, basta fazer o seguinte: olha as ideias. Pega um fio dental, e com a ajuda de alguém ou sozinho mesmo, tracione, deixa esticadinho, de duas formas. Primeiro, com ele mais curto e aí dedilhe e escute o som. Depois, faça o mesmo com um comprimento maior e dedilhe. Você vai perceber que quanto menor a extensão da corda fio dental, mais agudo sairá o som, quanto maior a extensão, mais grave. E por que eu expliquei tudo isso? Basicamente, durante a puberdade, a região das cordas vocais dos meninos se desenvolve, estica mais do que a das meninas. Tanto é que os meninos possuem o pomo de Adão, gogó, na região da laringe com as cordas vocais. Por isso, como as cordas vocais dos meninos são mais longas, o som emitido por suas vozes é mais grave em comparação às meninas com cordas vocais mais curtas, isto é, agudas. E é isso, gente. Basicamente chegamos ao final de mais um vídeo e se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever, pois tudo que faço e busco fazer com qualidade, preciso do seu apoio. Abraço, e até a próxima!